Olá, estamos começando o programa Viva Mais, seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar na sua companhia. Sempre muito bom a gente falar de saúde, qualidade de vida, como conseguir melhorar ainda mais a nossa vida, né? E eu já quero começar o programa convidando você para entrar no nosso site www.programaivamais.com.br, agradecer a participação daqueles amigos e daquelas amigas queridas que vivem nos mandando e-mail. Cada programa, a minha caixa enche de e-mails, eu tenho procurado responder as perguntas de todos. A gente procura responder aqui no ar, trazer as pessoas que vocês pedem para que voltem, a gente tem tentado trazer, e tentando falar daqueles assuntos que vocês sugerem também. Nós vamos chegar lá, eu prometo para vocês que a gente vai responder todos os e-mails. E já quero convidar vocês, né? A semana passada eu falei, nós vamos ter o evento dos 4 anos do Viva Mais. Como é o primeiro evento, vão ser só 200 pessoas, então você fique atento no site, que vai entrar logo, logo, como você se inscrever. Vai ser aqui em Porto Alegre, no novo hotel, mas vai ser um evento esse ano para 200 pessoas. E no coquetel a gente vai estar convidando e esperando todos os nossos amigos que estiveram aqui conosco nesses 4 anos de programa, né? Já entramos no 5º ano de programa e queremos agradecer a você tudo isso, né? Nós queremos comemorar com você. Então fique atento no site, vai abrir logo as inscrições. Nesse primeiro nós só temos 200 vagas, mas o ano que vem a gente promete que vai ter mais. E o Dr. Miguel e o Dr. Vitor também, eles têm um congresso agora, dia 30 e 31 de agosto, que é o Congresso de Medicina Preventiva do Brasil, que também vai acontecer aqui em Porto Alegre, tá? Então, vocês entrem no site da clínica do Dr. Miguel, deve ter, né? Lá no Eu site. acho que no site da clínica tem, sim. Vai ser dia 30 a 31 de agosto, e vão ser 2 dias, e também vai ser sobre medicina preventiva. Mas, como a gente sempre diz, vocês pedem e a gente traz. E está conosco hoje o Dr. Sérgio Quito, que é doutor em oftalmologia, que para mim não tem ninguém melhor no mundo. Deixa eu contar para vocês. Eu até quando ele chegou, eu falei, olha, Deus no céu e tu na terra. Porque a minha netinha, eu já contei para vocês, ela nasceu com catarata congênita. E o Sérgio curou. Ela hoje não usa mais nem óculos. Muito obrigado, viu, Sérgio? Eu estava dizendo para ele, por mais que eu diga obrigado, não tem nem como agradecer. Muito obrigada e seja bem-vindo ao nosso programa hoje. Para mim é um prazer estar sempre aqui. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ana, pelo convite. É um programa maravilhoso que a gente tem tempo de expor as ideias e dá aulas aqui. E as pessoas entendem mais. Então, muito obrigado pelo convite. Mas tu é um prazer, porque tu dá uma aula aqui para nós. E Sérgio, falando, comecei a falar na Nicole. Olha, sabe que um mês antes dela nascer, tu falaste no programa sobre catarata congênita. Eu até estava dizendo para minha amiga que Deus faz coisas que a gente não acredita, né? Coincidência, né? Eu acho que tem mão de Deus aí. Então, assim, certeza. tu falaste e eu fui uma das pessoas que primeiro conseguiu, infelizmente, o pediatra que atendeu ela no hospital, ela nasceu no Moinhos, um bom hospital, ela era um pediatra recomendado, que atendeu ela, ele não viu que ela tinha catarata congênita. Então, eu acho que, assim, tem que dar esse alerta, né? Eu me lembro que tu falou que no primeiro mês a criança deve ir no oftalmologista, né? E eu ficava insistindo para minha filha e foi o que salvou a minha neta, né? Na verdade, não é no primeiro mês. Ao nascer, né, o pediatra já tem obrigação de fazer um exame básico dos olhos e muitas vezes se consegue constatar ao nascimento ou dias depois do nascimento alguma alteração, ou catarata congênita, ou um desvio ocular, o que a gente chama de estrabismo, né? Ou se a criança fica fechando muito um olho e fixando com o outro, alguma coisa está errada, né? Então, não tem que ficar esperando para depois encaminhar o tratamento, quanto mais precoce, melhor. Porque o desenvolvimento cerebral, quem enxerga é o cérebro, né? O olho só capta a imagem, depois eu posso mostrar no olhinho, que eu sempre trago aqui. Então, se a imagem não consegue chegar no cérebro, o cérebro não vai conseguir desenvolver essa função da visão. E a visão, ela se desenvolve nos primeiros anos de vida. Mais tarde, pode tirar a catarata, pode corrigir o estrabismo, vai ser tarde. Aí já não vai ser possível mais desenvolver a visão daquela criança. Então, quanto mais no início, quanto mais precoce for o diagnóstico e o tratamento, maior a chance de sucesso. Então, fica esse alerta que mesmo que o que o pediatra examine, eu acho que convém também, assim, eu como vó leiga, foi minha primeira neta, assim, que acompanhei o exame, né? Eu não prestei atenção se ele botou a luzinha no olho. A gente não prestou atenção. Eu não vi botar a luzinha no olho, eu estava lá, e ele botou na carteira, no caderninho da minha neta, como se tivesse tudo perfeito. Então, ou seja, ele não examinou e botou. Mas é uma coisa que pode acontecer, ele pode ter esquecido, não vou julgar
né? É um profissional da saúde, mas fico alerta que as pessoas acompanhem, perguntem, questionem. Examinou o olho, tá tudo bem? Mesmo assim, leve no oftalmo. Isso que você falou é fundamental, ou seja, é muito fácil fazer o exame com a lanterna, né, o teste do olhinho, mas de qualquer maneira a pessoa que está examinando não é oftalmologista. Então, eu concordo contigo que tem que levar no oftalmo. Ou pelo menos, se os pais observarem, ou qualquer pessoa observar qualquer alteração diferente do normal, que a criança não fixa bem, fica com os olhos mexendo assim de um lado para o outro, ou um olho desviado, ou levando muito mais a mão no olho do que no outro, ou uma manchinha branca na pupila. A pupila é a parte central, né, a menina dos olhos, a pretinha. Qualquer dúvida não custa levar, porque aí vai ter um diagnóstico de certeza por um especialista, ou mesma coisa, mesmo que a criança nasça com problema cardíaco, tem que encaminhar para o especialista, um cardiologista, né, um cardiopediatra, para fazer a avaliação correta. Então isso é fundamental. E leva para o oftalmologista pediátrico, como é que faz? Pode levar para o oftalmologista geral, pode levar para o oftalmologista pediátrico, ou se o pediatra da criança já identificou que é, por exemplo, uma catarata congênita, leva para o especialista em catarata. Se o pediatra identificou que é estrabismo, leva para o especialista em estrabismo. Né? Olha, então, isso é outra confusão, né, Sérgio? Isso é tão importante frisar. Porque normalmente é aquilo que a gente estava comentando até antes, né? Porque a oftalmologia pediátrica, na verdade, ele é um clínico geral de oftalmologia. Exato. Né? É como o pediatra. Exato. Se o pediatra faz um diagnóstico de problema cardíaco, não é o pediatra que vai tratar, ele vai mandar para o cardiologista. É o mesmo raciocínio, está perfeitamente correto. Então, o oftalmologista pediatra, ele vai identificar. Na maioria das vezes, os oftalmologistas pediátricos, eles trabalham mais com estrabismo, então eles seguem o tratamento, mas se é uma doença da retina, ele vai encaminhar para o colega que tem mais experiência com retina. A catarata congênita, tem muitos que não têm experiência com catarata, então encaminha para quem tem experiência com catarata. O raciocínio está perfeito, é exatamente esse. Gozado que eu me lembro que quando eu passei pela faculdade, eu não me lembro de ter tido esse apelo, até porque eu tive filhos durante toda a faculdade. Um por ano. E na época, eu tinha os colegas, a gente passou pela oftalmologia e tal, até eu usei alguns colegas da oftalmologia, mas eu não me lembro assim de que existia esse apelo para encaminhamento. Até para o otorrino, por exemplo, né? Que a netinha hoje passou, a netinha e a netinha da Ana, que é a netinha por tabela, né? Porque eu sou tio avô, né? Hoje em dia eles passam pelo otorrino, passam pelo oftalmologista, que eu acho uma coisa prudente. E o doutor Sadi também, ele deixou bem claro que quanto antes se diagnostica a surdez, hoje em dia tem transplante coclear, mas tem que ser o quanto antes para o cérebro se habituar também, né? É o mesmo raciocínio. Aquela ideia que infelizmente muitos pediatras tinham, não sei se ainda tem, a gente vê cada vez menos, felizmente, mas que o estrabismo era normal ao nascimento. Não, até os 6 meses é normal, depois vai... Isso não existe estrabismo normal. Se tem qualquer desvio, provavelmente tem ou necessidade de usar óculos, ou um estrabismo que realmente tem que tratar, ou é uma catarata provocando estrabismo, né? Tem várias doenças que provocam. Então, o estrabismo não é normal, tem que ser tratado o mais precocemente possível. E fica bem o alerta, eu até gosto de contar essa história, porque assim, a gente quando passa por uma situação dessa, a gente vai pegando uma experiência e fica um pouco assustada também. Porque eu me lembro que como eu notava, também Deus foi muito bom, que eu tive 2 netinhas ao mesmo tempo, então eu comparava as duas. E eu pedia para ir no pediatra, e nós fomos em vários. Um pediatra pegou, eu expliquei para ele, olha, eu tenho 2 netinhas, uma me olha no olho, uma me ri pro espelho e tal, e essa fica virando o olhinho. Ele pegou a neném no colo, foi o exame que ele fez. Ele disse, então tá, a gente vai acompanhar. E me entregou o nenê. Quer dizer, então também vale a pena, de repente, na dúvida, consultar mais pediatras, né? Porque aí quando foi a Tânia, que também já esteve aqui, nossa convidada, e vai vir mais vezes, porque a gente tá cheio de perguntas de pediatra também. Quando a gente levou quando eu questionei, ela falou assim, não, então vamos pro oftalmo agora. E não é vergonha nenhuma pedir uma segunda opinião. Então, se o pediatra está na dúvida, se os pais da criança estão na dúvida, pede a opinião para o especialista. No caso, oftalmologia, qual é o problema, né? Isso aí é para o bem da criança, do paciente. Né? O máximo que vai acontecer, não, realmente está tudo bem, não tem que se fazer tratamento. Mas numa dessas acontece isso. E deu curiosidade quando tu disseste, o que acontece quando a criança coça mais um olhinho do que o outro? Muitas vezes a criança tem, por exemplo, nasce com um grau alto de miopia ou hipermetropia num olho e o outro não, o outro 0. Então a criança vai ter tendência ou a fechar esse olho, né?
ou a desviar esse olho, e a luz vai incomodar um pouco, ou vai ter a tendência a levar a mão no olho, ou o olho que tem uma deficiência por qualquer razão, seja por miopia, hipermetropia ou qualquer outra deficiência, ela tende a querer pressionar o olho, porque a pressão que nós fazemos sobre o olho, se vocês pressionarem o olho com os olhos fechados, vocês vão ver que enxergam essa pressão, né, do dedo contra o olho, né? É um fenômeno entóptico que a gente chama, ou seja, a pessoa enxerga umas imagens, umas luzes. Então a criança tem esse instinto involuntário, ou às vezes voluntário, para tentar fazer, enxergar alguma coisa naquele olho. Então é um sinal que alguma coisa provavelmente não está bem. No caso da catarata congênita, Sérgio, existe assim um protocolo? Eu digo protocolo porque na verdade a gente sabe que hoje em dia, quanto mais velho a gente fica na medicina, esse negócio de protocolo não é bem assim, né? Para cada pessoa é uma coisa diferente. Mas existe uma data ideal para fazer o tratamento? A gente tem que realmente individualizar por paciente, mas tem algumas coisas que existem protocolos, existem consensos, né? Como eu comentei antes, qualquer obstáculo à entrada de luz no olho, e a catarata é um obstáculo, vai entrar menos luz, o cérebro não vai desenvolver aquele olho, a visão daquele olho, né? Então aquele olho vai ficar esquecido, é o chamado olho preguiçoso. E aí mais adiante não adianta tratar. Quanto mais precoce for o tratamento, melhor. Então diagnosticou com 15 dias de vida, já tem que fazer a cirurgia com 15, 20 dias. Os pais se assustam, mas se não operar, se deixar para operar com 3 meses ou com 6 meses, a chance de desenvolver a visão vai ser muito menor. Então tem várias crianças que às vezes chegam para nós com 1 ano de idade ou 2 anos, aí praticamente não vale a pena fazer a cirurgia. Nós fazemos porque alguma melhora a gente pode obter, mas aí a grande maioria das vezes já é tarde, porque a criança ficou 1 ano todo ou 2 anos inteiros sem estímulo visual. Imagina tu ficar com o braço, a criança nasce e fica com o braço imobilizado por 1 ano, não vai por 2 anos. Aquela musculatura vai desenvolver? Não vai desenvolver. Quanto mais cedo a gente exercitar o braço ou estimular o órgão, no caso o olho, melhor. Então catarata congênita é sinônimo de urgência, ou seja, tem que se fazer o diagnóstico precoce e quanto antes se operar, melhor. Quando a catarata congênita é nos 2 olhos, a gente tem um prazo um pouquinho mais elástico, porque a visão está se desenvolvendo mais ou menos de forma equilibrada, né? Mas de qualquer maneira, quanto antes se faz a cirurgia, melhor. Agora, quando a catarata é num olho só, catarata congênita monocular, o outro olho está tendo um desenvolvimento normal da visão. Então, se esperar muito tempo para operar o olho comprometido, a chance de sucesso vai ser menor ainda, porque o cérebro está desenvolvendo o outro olho bem rápido e esse olho ele está esquecendo. Então, quanto mais precoce a cirurgia, melhor. Qual é a porcentagem de catarata bilateral? É muito comum isso? A catarata congênita? Felizmente não é comum. É comum se a mãe teve alguma doença infecciosa durante a gravidez, como por exemplo rubéola, toxoplasmose, né? São doenças que às vezes provocam catarata congênita, ou um componente familiar, né? A catarata congênita com componente genético também é pesado. Aproximadamente metade das cataratas congênitas nós não conseguimos identificar a causa. E a outra minha metade... filha não era nem genético, não teve nada. A outra metade é ou genético, ou infeccioso, ou trauma de parto, né? Parto com fórceps, né? Isso aí pode também eventualmente ocasionar. O que é mais frequente? É bilateral ou unilateral? O mais frequente é bilateral, né? Melhor, né? Melhor porque o prognóstico, a chance de sucesso é maior, é melhor, né? E para identificar também é mais fácil quando é bilateral, porque aquela opacidade, aquela mancha, a pessoa já vê, ou isso que aconteceu com a tua netinha, ou seja, que não fixava, né? Ficava com os olhos em movimento assim descoordenado. Felizmente catarata congênita é raro, mas é grave porque se a gente não trata a tempo, nos primeiros meses de vida, a gente está condenando aquela criança à cegueira. A não ser que seja uma catarata muito discreta, mas aí o oftalmologista com um instrumento adequado, com um microscópio adequado, vai conseguir examinar. O pediatra não tem um microscópio oftalmológico para fazer um exame detalhado. Então, se é uma catarata muito discreta que não está afetando a visão, isso nós temos condições de avaliar, aí não é cirúrgico, aí tem que ser acompanhado. E às vezes ocorre da criança nascer com catarata congênita muito pequena, muito discreta, que não afeta a visão, e passados 6 meses, 1 ano, ela aumenta e aí está indicada a cirurgia. Aí a cirurgia vai funcionar, né? Porque foi uma catarata de desenvolvimento. Mas se a criança existe da gente chamar o oftalmo no hospital para examinar? Não. Existe, só que os instrumentos, os equipamentos que nós temos no hospital são portáteis. E os equipamentos portáteis nem sempre nos dão uma imagem fidedigna, precisa do olho. Então,
No consultório é melhor, e se a gente tem dúvida no consultório, nós fazemos uma pequena sedação no bloco cirúrgico e examinamos no microscópio cirúrgico, no bloco cirúrgico, com calma, que é melhor do que examinar a criança chorando e berrando e tentando abrir o olho e não consegue. Então faz uma sedaçãozinha leve, que não tem problema nenhum, em 5 minutos se faz o exame. Quer dizer, o ideal é no primeiro mês de vida levar para o oftalmologista. Isso é o ideal, isso é o ideal. Principalmente se houver alguma suspeita, alguma dúvida, história familiar de catarata congênita, história familiar de glaucoma congênito, qualquer história familiar de alguma doença oftálmica. Hoje em dia, todas as minhas pacientes que ganham neto, eu digo, não esquece, leva no oftalmo no primeiro mês. Claro. Melhor. A gente passa, né? Alto escaldado, tem mais de água fria. Claro. Então, gente, não saiam daí que o programa promete, vai estar cada vez melhor, a gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia, atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem 2 tipos de residências, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 30